Olá, Santista! Estamos iniciando o programa É Santos Futebol Clube. E como todos já sabem, mas falo para os novos telespectadores do programa, que é um projeto que visa trazer um legado às novas gerações, né? Um projeto que foi elaborado com muito cuidado, muita atenção e que traz ao público telespectador a história, 112 anos de história do Santos Futebol Clube, a todos os telespectadores do Brasil e do mundo, porque hoje nós já somos assistidos em vários países do mundo. O programa cresceu muito, né? Mais de 450 mil pessoas visualizando o programa, enfim, é um sucesso repentino, mas isso advém dos nossos ídolos que fizeram a história do Santos Futebol Clube. E para me ajudar a fazer esse programa, aqui ao meu lado eu tenho o Roberto Terpilauskas. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, Nelson. Eu agradeço e eu queria dar um recadinho para as pessoas, agradecer as pessoas que estão visualizando, que estão interagindo com o programa, e eu gostaria de recomendar a todos assim que se inscrevam no nosso canal no YouTube, porque quanto mais pessoas se inscreverem, mais o YouTube divulga. Agradecer também às pessoas de outros países, na França, no Japão, nos Estados Unidos, e quanto mais pessoas visualizarem, mais pessoas se inscreverem em nosso canal, mais o YouTube divulgará esse nosso legado para as futuras gerações. E isso, Roberto, nos dá mais responsabilidade, né, em trazer ao público do Brasil e do mundo um programa, um trabalho cada vez mais aprimorado, com o objetivo de estar deixando esse grande legado a toda a sociedade brasileira e mundial. E gostaria de também estar agradecendo a equipe técnica do programa, que tem ao longo desse tempo colaborado muito para o sucesso desse programa. Mandar um grande abraço para a diretoria do Santos Futebol Clube, para o conselho do Santos Futebol Clube e para todos aqueles profissionais que trabalham no clube e fazem desse clube um grande clube mundial. E hoje nós temos uma nova e grata surpresa, mais um ídolo eterno do Santos Futebol Clube. Ao nosso lado nós temos o Antônio Lima dos Santos, o Lima do Santos Futebol Clube. Tudo bem, Lima? Tudo bem, graças a Deus. Lima, não preciso dizer para você que é uma honra muito grande estar ao seu lado, né? E você está aqui compartilhando conosco toda a sua história e ao nosso público e a juventude que precisa conhecer sempre a história dos grandes ídolos do clube. Então, uma honra enorme estar aqui ao seu lado. O prazer é meu. Lima, você veio de Minas Gerais para São Paulo, para o estado de São Paulo, né? São Paulo, de São Sebastião do Paraíso para São Paulo. São Paulo. Mas eu era o quê? Quase bebê. Um garotinho. E aí, na capital, São Paulo, você iniciou as suas atividades? A família toda é um desequilíbrio danado, né? Certo. Pessoas que nasceram em Minas e pessoas que nasceram em São Paulo. Tá. Então, dessa vez, foi bacana porque a minha mãe e meu pai, né, que faleceu logo depois, sim, resolveram mudar para São Paulo, fez com que a família se unisse mais. Então, ao invés de ficar em 3, 4 lugares, ficava em 2 lugares só. Certo. Bem perto um do outro e tal, um sabendo o que o outro estava fazendo, sabe? E tinha muita criança. Entendi. Né? Os primos, os pequenininhos, né? Sim. Que eu fazia parte também desse grupinho. Então, eu acho que foi uma infância feliz. Maravilha. Sabe, uma infância feliz. O meu pai morreu logo depois. Aí ficou eu e minha mãe, meus primos, primas, né? Algumas crianças e tal.
e tocou a vida assim de uma maneira... Como é o nome do seu pai? Geraldo. Geraldo. Geraldo Lima dos Santos. Perfeito. E aí tivemos que, ao invés de ficar no interior, resolvemos vir para São Paulo. Para a capital. Isso. Aí fomos morar ali no Belém. Não sei se vocês conhecem lá em São Paulo, no Belém. Nós fomos morar lá, juntou 2 famílias morando no mesmo lugar. Maravilha. Uma delícia. Uma delícia. Porque isso, né? Fortalece, né? Fortalece é uma coisa que você não esquece. Sim. Sabe, você não esquece. Eu tava brincando com quem? Tava brincando com a prima e tal, não sei o quê. Sim, sim. Sabe, morava tudo no mesmo lugar, no mesmo sobrado, no mesmo... Viram a memória afetiva, né? Exatamente. E isso faz com que o jovem, ele tenha, ao longo da vida, uma estabilidade emocional muito boa. Exato. E tinha uma coisa que levava vantagem, né? Você se aproxima muito, como era a média de idade de um e outro, era pouca diferença. Então, o que acontecia? Na hora de estudar, não estudava um só, estudava por 6, 7, 8. Tudo junto? Tudo junto. Fora os que vinham da rua, né? E como é que surgiu o futebol na sua vida, em São Paulo, capital? Não foi uma coisa que, por exemplo, eu tivesse muitos garotos, né, que muitos passaram pela minha mão, inclusive aqui em Santos. Você vê o pai fazer a projeção do menino jogando futebol. Sim. A minha foi outra, eu sou filho único. Ah, entendi. E quando eu tinha um ano e pouco, o meu pai morreu. Puxa vida. Então ficou eu e minha mãe. A minha mãe resolveu ir morar na casa de uns primos, né, lá em São Paulo e tal. Ficamos morando com eles. Ficamos morando não, virou a residência da gente. Pegamos um quarto, tal, e tudo bem. E foi o início de tudo. Estudo, trabalhar não trabalhava, né? Eu era muito pequeno ainda para trabalhar. Aí me tornei congregado mariano. Olha. Coroinha. Ah, foi coroinha? Fui coroinha e tal. E isso me satisfazia. Estudava, da volta da escola, ia para a congregação da igreja que tinha lá no Belém, né? De Igreja São Paulo. Ia para lá, fazia minhas orações, fazia minhas obrigações que tinha que fazer, recebia a orientação tinha procissão, tinha missa de 7º dia, quer dizer, tinha o meu tempo realmente preenchido. Uma formação global, né? E ficou mais fácil porque eu sou filho único, né? Sim. Era tudo concentrado no seu desenvolvimento. Então eu brincava com a minha mãe e falava, fica fácil de controlar, né? Verdade. Muito bom. E aí, em São Paulo, o seu contato com a bola começou a partir dessa situação, com os colegas igreja. da rua, na própria igreja? Na igreja. Eu era coroinha. Formaram um time de futebol? Formamos um time de futebol e eu jogava no time da igreja. Da paróquia? Aí, de repente, isso aí para mim foi pouco tempo. De repente, eu estava jogando em 2, 3 times já. Puxa. Um jogava sábado de manhã ou sábado à tarde, o outro de manhã e domingo à tarde. Times amadores da capital? Times amadores, Da capital. Exatamente. E tudo do bairro ali, né? Sim. Dali do Belém. Então era uma delícia que você... Aí desses times, já você sentiu pessoalmente que já tinha uma vocação? Como é que você se sentia? Não me senti, não. Eu sabia, eu ficava muito feliz porque eu recebia elogio. Quem não gosta de ser elogiado? Natural. E eu recebia muitos elogios e tal, não sei o que lá.
E a minha mãe querendo me castigar, ela falava assim, no fim de semana você não vai jogar. Sabe, porque você não quis estudar, não quis... Aquelas coisas de menino, né, daquela idade. Mas foi uma formação bacana. A sua mãe queria que você tivesse qual profissão? Ela exatamente não tinha. Tá. Não tinha. Ela precisava e queria, praticamente obrigava, né? E não precisava, mas obrigava, se fosse preciso, estudasse. Uhum. Estudar. Se você estudou, você fica muito mais fácil de você conseguir as coisas. Sim, claro. Ela falava, não vai terminar como eu sou uma tecelã. Uhum. Que também é importante. Importantíssimo, tanto que eu brincava às vezes com o porteiro, né? Uhum. Ela falava, minha mãe fala isso, eu falei, tecelã? Eu falei, ela é uma senhora profissional. Sim. E através desse empenho dela, ela foi subindo, né, de categoria lá na própria tecelagem e tal, e se aposentou por lá também. Muito bom. Uma profissional. E aí, desses times amadores, você acabou indo para o Juventus? Fui para o Juventus. Como foi essa transição desses times amadores para o Juventus? Como é que ela aconteceu? Foi muito gozado, porque muitas pessoas que viam, não a mim jogar, mas o meu time jogando, falavam, mas esse time não pode ficar aqui, sabe, jogando na várzea, né? Sim. Então não pode ficar aqui. Mas não tinha como. Uhum. Ali nós tínhamos tudo, um campo, gramado, cercado. Certo. Não se pagava nada. Tudo tranquilo. Porque a gente fazia normalmente a preliminar dos jogos do time principal, né? Não era time profissional, não. Time amador, mas principal já. Tá. Cara adulto já e tal. E eles, depois que nós fomos perceber, sem nós percebermos, eles estavam fazendo daquilo uma escolinha para eles. Entendi. Cada um mês, 2 meses, eles pegavam 3 ou 4 jogadores e subiam pro time principal. Pro time principal, né? Mas, Lima, nós vamos continuar essa história, né, do Juventus, mas eu vou pedir licença para você, fazer um break rapidinho, a gente volta já. Tá ok. Você merece um plano que invista na sua saúde. Um plano com bons médicos, uma boa rede credenciada, unidades próprias por toda a Baixada Santista e experiência em cuidar de pessoas, além de uma ampla rede odontológica e uma farmácia própria com os melhores preços da região. Plano Santa Saúde, há mais de 30 anos, sempre perto, cuidando de você. Estamos voltando com o programa Santos Futebol Clube. E hoje o entrevistado é o Lima, ex-jogador e ídolo eterno do Santos Futebol Clube. Então, Lima, nós estávamos falando no primeiro bloco do programa do Juventus, né? E quando que você passou para o time principal do Juventus? O Juventus da Rua Javari, né? Da Rua Javari, moleque travesso. Eu lembro disso porque o meu pai é da capital, já falecido, meu pai, e ele estava sempre lá no Juventus, na Rua Javari. Eu morava perto. Era uma bela de uma caminhada que eu ia com o maior prazer do mundo, né? E tal. E uma vez, eu jogando na várzea, um dos diretores ou torcedor do Juventus, falou assim, escuta, há tempo que eu tenho vontade de falar contigo. Você não quer fazer um teste no Juventus? Falei, não, que teste no Juventus? Eles nem ligam pra gente e tal. Porque era o boato que corria, né? Entendi.
que você vai, o menino pobre, menino de bairro e tal. Mal sabia eles quem era que estava. Mas aí me conseguiram. Eu fiz o teste, passei, fui aprovado, né? E aí treinava 3 ou 4 vezes por semana. E chegava no fim de semana, no sábado, jogava. Um jogo em casa e um jogo fora. Tá. E dali foi... E é uma coisa incrível porque antes, por exemplo, o Juventus sempre teve simpatizantes. É verdade. Não uma grande torcida, mas sempre teve simpatizantes que gostavam de ver o time jogar. E era um time que sempre complicava os grandes times, Sempre, né? sempre. E principalmente quando jogava na Rua Javari. É verdade. Né, que era um campo pequeno, maravilhoso campo, mas era pequeno e tal. Aí eles pegaram, nós jogávamos de sábado de manhã, né? E eu perdi meu pai muito cedo. Sim. Então ficou eu e minha mãe, eu sou filho único. E a minha mãe para ela era a última coisa que eu iria fazer. Sim. Meu filho não vai ser jogador de futebol, não sei o que lá e tal. Porque a fama que tinha, ainda tem. O jogador de futebol é terrível, né? É. Só gosta da noite, não sei o que lá. Meu filho não, me cuida, é o único que eu tenho, aquela coisa bacana. Ela queria não, o bem, né? Ela queria o seu bem e temia, né? Exatamente. Falei, mãe, mas o infantil só joga de sábado de manhã. Sim. Não tem problema nenhum. É O verdade. único problema é quando eu vou. Quem é que vai comigo, né? Sim. Sou filho único. Alguém tem que tomar conta. Exatamente. Aí ela falou, eu vou pensar, aquela coisa, né? De eu vou pensar e tal, não sei o que lá, até que autorizou. Um primo meu ia comigo, Ah, legal. ia, eu jogava, terminava o jogo, passávamos no ônibus e tal, vinha para casa sem problema nenhum. E assim foi Galgando. indo. E ela percebeu também, ela tirou proveito disso, que a partir do momento que eu comecei, que ela me liberou de vez, né, para que eu jogasse, eu melhorei na escola. Ah, entendi. Não que eu quisesse, né? Não que eu quisesse fazer aquilo de propósito, mas eu melhorei na escola. Sim. Então ela falou, ó, encontrei o caminho, né? Que o esporte ele colabora Exatamente. no bem-estar, né? E através desse melhora na escola, os amigos todos, a maioria dos meus amigos, todos eram congregados marianos. Numa igreja São Paulo, tem até hoje. Sim, sim. Em Eu São conheço Paulo. essa igreja. E ali no Belém. Conheço. Exato. Aí me convidaram. Ah, vamos reforçar o nosso time, conversa. O nosso time, vamos levar o Escurimba e tal. Não sei o que, Era né? dica já para... Já para encostar, né? Aí foram, convidaram, falei com a minha mãe e tal. E ela me autorizou, aí eu comecei a jogar. Perfeito. E do Juventus, quando o senhor fez a transição do Juventus para o Santos Futebol Clube, ela demorou quanto tempo? Quanto tempo o senhor ficou no Juventus e depois houve o convite para vir para o Santos? Como é que foi essa... Não, o Juventus eu comecei no infantil, Tá. fui até o profissional, do infantil fui ao Do profissional. infantil até o profissional. Até o profissional. Eu com 17 anos já estava como profissional. E o infantil é 15, né? Sim. 15, tal. Com 17 anos já era profissional. E foi a melhor coisa que eu fiz. Eu acho que foi uma base importantíssima. Nossa Senhora! O trabalho que eles fazem até hoje, né? Lá era um negócio assim fantástico. Não, o Juventus sempre foi um time que É. tratou bem os jogadores. E um time simpático, né? Simpático. Principalmente aquele pessoal de... Temos aqui a foto do Juventus, em 1959. Olha lá.
A nossa equipe técnica é fabulosa. Olha a foto. Sensacional, viu? Olha que foto maravilhosa. Manzoninho, Zeola, Buzoni, Cássio Rodrigues. Lembra de todos, né? Riogo, Mondionça, Clóvis, Homero, Lima, Pando e o Bianchi, que era o nosso massagista. Nossa Senhora. Isso é uma foto histórica maravilhosa. Nossa Senhora. Um presente, né? Era um time fantástico. Aí eu já era infantil, ó. Ah, já... Aí. Me digam, onde vocês conseguiram essas fotos A todas? nossa equipe é fantástica. Aqui, a equipe da Nossa TV Com Senhora. faz um trabalho O técnico, brilhante. tá vendo ele de branco? Aham. É o Manduco. Manduco, Foi zagueiro do Palmeiras depois. olha só. Que legado, hein? Aquele menino lá de cima, vindo desse lado pra cá. 1, 2, 3, 4, 5. O quinto ali. Esse menino era um craque. Nossa. Maravilha, hein? Um dos jogos ele quase quebrou a perna, né? Num choque com outro menino. Ele se aborreceu e falou, não vou jogar mais. Nossa. Nunca mais jogou. Já no profissional do Juventus, você conseguiu, junto com o time, ter algum título naquela época? Não conseguiu? Não. O único título que eu tive foi não cair. Não cair para outra divisão. Mas aquilo que não, foi... mas foi o Juventus tinha o trabalho que eles faziam. Maravilhoso, né? Maravilhoso mesmo. Eu me lembro muito bem que todos os grandes times, Corinthians, Santos, São Paulo, Palmeiras, toda vez que jogava com o Juventus, tinha problema. Tinha problema. Dificuldade em ganhar o jogo era grande, né? Exatamente. Principalmente quando jogava na Rua Javari. Aí pior ainda, né? Aí era... É o que aconteceu com o Santos também, né? A dificuldade dos outros times jogarem aqui na Vila Belmiro. Exatamente. De uma certa forma tem um paralelo nisso, né? E o Juventus também tinha uma vantagem. Ele fazia um trabalho maravilhoso na base. Sim. Menino de infantil, juvenil. Ele tinha 2, 3 times em cada categoria. Era maravilhoso. Então, quando o técnico do profissional pensava em puxar algum jogador, né, para o profissional, não tinha problema nenhum, não, porque tinha o trabalho estava sendo feito. Aí, do Juventus, você veio para o Santos? Vim para o Santos. Vim para o Santos em abril de 1960. 60? Fiquei 11 anos no Santos. 11 anos, né? Graças a Deus, né, Lima? Graças a Deus. Maravilhoso, maravilhoso. Isso foi Foi a melhor coisa que aconteceu na minha carreira. Nós temos uma foto aí dos anos 60 do Santos Futebol Clube. Olha lá. Olha que timaço. Olha lá, Lima, Ismael, Zito, Haroldo, Pelé, Modesto e Gilmar. Peixinho, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Olha, Só não tava o Dorval aí. Essa é uma seleção. Olha lá, Santos do ano 60. Isso não é um time, isso é uma seleção mundial de jogadores. Só isso, mais nada, né? Era um time, era muito gozado, porque o Santos tinha, com respeito aos torneios, né, que disputava aqui, tinha os torneios que o Santos tinha que disputar lá fora. Torneios internacionais. Né, E como é que vai fazer? Então, veio 1000 ideias, né? Vamos formar 2 times, 3 times. E sempre vai vai embora, outros disputam um campeonato aqui. O que não seria ruim, não. Não seria ruim. Mas não teve condições, né, Sim. de levar isso. Mas nós vamos falar mais do Santos, e eu vou abrir rapidamente a palavra aqui para o nosso companheiro de bancada, o Roberto. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Ele estava falando, eu li para ele estava... Não, é uma pergunta bem emotiva, assim, né? Já no Santos Futebol Clube, na década de 60 e tal, você
Lima, você tinha 19 anos na época, né? E você dividiu um quarto na pensão da dona Georgina com Pelé. Aqui na Pinheiro Machado. Exatamente. E, no caso, o que você sonhava nesse momento que você estava assim, nesse quarto, já com um futuro grande ídolo, e você também sendo, o que você sonhava, qual a emoção que você tinha, o que você projetava de sonhos para o futuro como esse brilhante jogador que você se tornou? Acontece o seguinte, que na pensão da dona Georgina, que era aqui no Canal 1, antes de chegar a linha da máquina ali, era dividido, eram três ou quatro quartos que tinha a pensão Nelson Sobrado, e em cada quarto ficavam 3 jogadores. No nosso ficava eu e Pelé e Coutinho. No outro ficava Dorval, Luiz Cláudio, e por aí ia. E às vezes nós sentávamos para conversar, né? Principalmente sobre adversários, né? Que ia pegar e tal. Olha, pessoal, nós vamos pegar, essa semana vem um exemplo, o Noroeste aí. Olha, o Noroeste está com um time aí, está batendo em todo mundo, a gente tem que tomar cuidado e tal. Mas isso saía de uma forma bem espontânea. Perfeito. Não era, sabe, ficar para falar, só se preocupam com esse jogo, que esse jogo aí dá mais, o bicho é maior. Sim, sim, nada sim. disso. Era uma coisa mais natural. Mais natural. Mas, Lima, eu queria te dizer o seguinte, infelizmente a televisão tem um tempo curto. Então, conversando com você anteriormente, pelo tempo de história que você tem que deixar de legado para as novas gerações, nós vamos terminar esse programa e vamos iniciar no próximo programa a continuação dessa brilhante história que você tem para nos contar. Tudo bem. Então eu agradeço ao público telespectador, ao Roberto, à equipe técnica, e no próximo programa nós vamos continuar com essa maravilhosa história do Lima, o Antônio Lima dos Santos. Um grande abraço a todos e até breve.